Impressionante, né? Pois é o que diz a nossa legislação, em especial a Constituição Federal. Todos têm direito à educação. É um direito e é um dever, tá bom? Aí o doutor Pedro vai dar início aí. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer o convite, estou muito honrado. O convite do Dr. Alberto, Secretaria de Educação, a escola Francisco Soares. E me apresentando, eu sou advogado, meu nome é Pedro, milito ali na advocacia na região, escritório em Açu. E como o doutor já falou sobre a Constituição, a gente sempre se refere a ela porque é a nossa lei principal, a Constituição Federal. Alguém aqui já conhece, já ouviu falar da Constituição Federal? Você ouviu falar? Constituição Federal, a nossa lei maior. Já. Então, a partir dela, surgem as demais leis para regular os brasileiros, né? Qualquer país que são regulados por lei. E, dentre elas, foi criado o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso no ano de 90, foi criada a Lei 8.069, a data foi 13 de julho do ano 90. Então, como o doutor já iniciou sobre as obrigações, deveres e obrigações, para a criança e adolescente está regulado por esse estatuto, e também conhecido como ECA, que são as siglas que formam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir daí, a Constituição, que, como foi falado, parte dela no artigo 105, que diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Entendeu? Que será provida a iniciativa com a colaboração da sociedade. A sociedade são todos. Então, todos são envolvidos na educação das crianças e do adolescente, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação profissional. Dentro dessa qualificação profissional, a educação leva ao indivíduo, a criatura, ser um professor, uma professora, um policial, um advogado, uma advogada, qualquer outra profissão, através da educação, através do estudo, de estudar. E esse estudar recai sobre a responsabilidade dos pais, que terão que encaminhar os seus filhos para a educação. Adianta aí. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença entre criança e adolescente? Sei. E aí? A partir de 13 anos é adolescente, a partir de 12 já é criança. Pronto, como é seu nome? Maria Yellen? Yellen está corretíssima. Até 12 anos incompletos, olha aí. Até 12 anos incompletos é considerado criança. A partir daí, até 18 é considerado adolescente. Não é isso, doutor Pedro? Isso. Alguma dúvida quanto a isso? Todo mundo aqui é adolescente ou tem alguma criança? Todos são adolescentes. Todos são adolescentes, não é isso? Todos são adolescentes. Aí tem uma pergunta para vocês. Os pais e as mães respondem se os filhos não forem para a escola? Os pais e as mães, se os filhos não forem para a escola, eles podem responder na justiça? Sim ou não? Sim. 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 Os pais, as mães podem ser responsabilizados, responder processo, inclusive, se não encaminhar os filhos a frequentar a escola. Aí, nesse sentido, o Código trata, no artigo 55, que os pais respondem, os pais ou o responsável. O responsável, se não for o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio, os avós, tem a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino, para que
continue seus estudos. Uma outra pergunta para vocês. Se algum de vocês, um adolescente, quebrar um objeto na escola, os pais são responsáveis São. em reparar esse dano, São. em colocar outro objeto? São, é isso? São. São, né? Lá do Pedro. Pronto. Pois bem. Todo mundo respondeu sim. Os pais e as mães podem responder. Isso aí já foi dito, né? Foi dito. E aí colocar uma observação, viu? Por isso a importância de vocês preservarem o patrimônio da escola. Porque a escola não é do prefeito, não é só da prefeitura. A escola é da comunidade, a escola é de vocês. Vai servir, serve para vocês, vai servir para irmãos de vocês, né, para as futuras gerações. É isso, então é fundamental. Se alguém quebrar um objeto aqui, o diretor chama os pais, chama a mãe ou o pai e exige que eles possam repor o objeto, tá bom? É a chamada responsabilidade civil, né, isso, doutor Pedro? Isso, agora passa para a parte dos atos infracionais. Uma outra pergunta que é muito comum. Muita gente, vocês já ouviram falar que às vezes a imprensa diz assim: ah, criança ou adolescente não é punido, ah, criança ou adolescente não responde pelos seus atos. Isso não é verdade. A criança e o adolescente responde sim pelos seus atos. Se for um adulto, se for o professor, se for o Alberto, se for o doutor Pedro que cometeu um crime ou uma contravenção, que tem uma diferença, crime é mais grave, contravenção é mais leve. Se a gente cometer algum crime ou alguma contravenção, a gente vai responder por isso. É isso, de acordo com o Código Penal. Só que a criança ou adolescente também responde, de forma diferente, mas responde. Então é errado dizer que criança e adolescente não responde a procedimento, tá bom? Não responde pelos seus atos, responde sim, tá bom? Então a criança, vocês adolescentes são responsáveis pelos atos de vocês, né? Se for civilmente, se quebrar um objeto, o pai que vai repor. Mas se você agride, se alguém aqui agredir um colega fisicamente, se alguém aqui agredir através do bullying, que é uma agressão emocional, se aqui alguém cometer um outro ato de agressão, responde sim, viu? Responde de acordo com os rigores da lei. Por isso que se diz, criança também responde. Fala. Pronto, então... Questão da criança aí. Essa responsabilização, ela é tudo de acordo com o Código, o Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo de acordo com o ECA. Então, se a criança ou adolescente pratica uma infração, tipo a que o doutor Alberto falou, de respeitar, de dano ao patrimônio, de desobediência até para os professores, então pode ser responsabilizado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Compreenderam aí? Criança e adolescente responde pelos seus atos? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Outra pergunta. O adolescente que são vocês aqui, todo mundo aqui é adolescente, responde se praticar ato infracional? Então o adolescente está entre 12 e 18 anos, se praticar o ato infracional, a conduta é descrita como crime ou contravenção penal. Essa daí não cabe, essas palavras não cabem à criança e adolescente, e sim o ato infracional. Então é errado dizer que o menor adolescente não responde pelos seus atos. Responde sim. No Código, o Estatuto determina. O Estatuto determina os seguintes termos. No artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Primeiro, advertência. Segundo, obrigação de reparar o dano. Terceiro, prestação de serviço à comunidade. Quarto, liberdade assistida. Quinto, inserção em regime de semi-liberdade. E sexto, que está inclusive em negrito,
internação em estabelecimento educacional. Doutor Pedro vai dar um exemplo de advertência, viu? Que vocês podem ser advertidos. Ele vai dar um exemplo aí. Exemplo prático. E voltando a esse item sexto, né, que é o mais forte que o Estatuto exige, as medidas que podem se levar até o estabelecimento educacional pode ser até 3 anos. E o exemplo que eu queria dar, que inclusive é um exemplo prático que eu conheço, é na advertência. No exemplo foi um caso que tive uma audiência com um adolescente que pegou uma moto do pai e foi apreendido pela autoridade policial de juízes de trânsito. Foi aberto o procedimento que chegou até a audiência. Essa audiência é principalmente para apurar a responsabilidade do pai, se houve a responsabilidade do pai ou não, e advertir o menor em relação ao ato praticado. Foi na frente do juiz. Na frente do juiz, que o juiz chamou a atenção dele e pediu que ele tivesse calma, que ele chegava a uma idade, que seria a partir dos 18, de poder pilotar a moto. Ok? Adiantando aí? E aí só lembrar, então, vocês poderiam perguntar, adolescente pode ser preso? Não é usada essa palavra preso, essa expressão não é utilizada, mas adolescente pode ser apreendido. E ele pode ser, inclusive responder a processo, que é chamado procedimento, e pode ser encaminhado para um local chamado, um local para internação e estabelecimento educacional. Ele é encaminhado para o chamar, aqui no estado chama SEDUC. Não tem em Açu, não tem em Panguaçu, sabe onde é? Em Mossoró, mais perto. É no meio do nada lá. Parece uma prisão. O professor já deve ter ouvido falar. A professora com certeza já viu lá quando passa para Mossoró. Parece uma prisão, os muros são altíssimos, ninguém entra, ninguém sai. Cheio de policiamento lá, cheio de segurança. O menor, o adolescente, se agredir alguém, se cometer um ato considerado crime mais grave, ele pode sim responder. Ele pode inclusive ser encaminhado para ficar internado no estabelecimento educacional. É como se fosse preso realmente. A expressão não é essa, né? Mas ele fica lá internado. A família distante, os amigos distantes, e pode ficar até 3 anos, viu? Já pensou? Ninguém queira isso. Ninguém queira a internação nesses termos. Por isso que é importante cumprir as normas, cumprir as regras de convivência na sociedade. Por isso que é importante manter a integridade do patrimônio da escola, não agredir fisicamente nenhum colega, não agredir professor, não agredir os funcionários da escola, né? Nem fisicamente, nem de outra forma, tá bom? Falaram aqui, a professora falou que é muito comum em alguns estados o bullying. Vocês sabem o que é, não sabe? Sabe. Não é permitido. Ninguém tem o direito de praticar o bullying. E ninguém merece essa ofensa. Tá bom? A gente tem que se colocar no lugar do outro. É isso? A gente tem que ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Tá bom? Então, doutor Pedro, quantos anos pode ficar internado? 3 anos. 3. Outra pergunta. E os pais e as mães respondem de que forma se os filhos praticarem ato infracional? Além dos filhos, os pais e as mães podem responder também. Né? De que forma, doutor Pedro? Essa forma ela está descrita no artigo 129, que, por exemplo, a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para tratamento específico, a advertência ou até a perda da guarda. O pai ou o responsável pode perder a guarda do filho se ele praticar um ato que o pai ou a mãe seja responsabilizado. Como o doutor Pedro colocou aí, pode chegar ao ponto de perder a guarda. O que é? É botar a família, o adolescente para outra família. Imagine só, se o juiz perceber que o pai e a mãe não estão tendo cuidado devido,
não está educando bem os filhos, está deixando o filho praticar ato infracional, o juiz pode mandar, pode determinar que aquele adolescente vá para outra família. Imagine só. Não é comum isso ocorrer, mas é possível, está na lei. Para isso é necessário, como eu disse, como o doutor Pedro colocou, né, cumprir as regras. Para viver em sociedade, para viver em comunidade, a gente precisa cumprir algumas regras. São regras básicas de convivência. Tá bom? Até aqui a gente vai para as considerações finais. E quero agradecer a vocês que mantiveram o silêncio total na explanação. E agradecer à escola novamente. Parabenizar vocês pelo Dia do Estudante. Lembrando que hoje também é o Dia do Advogado. Muito obrigado. Está passando a lista